Tudo de bom para você! Muito bem-vindo mais uma vez ao canal Fala João Guilherme. Muito obrigado à moral enorme que vocês têm dado aqui ao nosso canal, em parceria com o Flow Esporte Clube. Já passamos de 113 mil inscritos, sensacional! Até porque hoje estamos completando 3 meses de canal Fala João Guilherme. E um agradecimento muito especial a você, a equipe que tem estado comigo aqui no canal, o Betão Tricolor, o meu editor, de Magia para o Mundo, e toda a rapaziada que tem me ajudado aqui a fazer esse canal, e você que tem prestigiado, você que está se inscrevendo, tem dado o seu like em grande quantidade, muito obrigado, tem comentado, compartilhado, e também sempre com a notificação ativada, né, para ter acesso aqui aos nossos conteúdos. Galera, vocês estão preparados para uma conversa? Porque hoje nós vamos tocar na paixão. É isso aí. Vamos mexer com o seu coração, torcedor. Vamos falar de um assunto que, olha, dá discussão. Desde que ele foi tocado pela primeira vez. Torcidas! É isso aí. Tamanho das torcidas. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês no canal Fala João Guilherme. Vocês já estão vendo aí, é isso aí. Essa é a pesquisa CNN Itatiaia, que se intitulou como o maior raio-x da torcida brasileira até hoje. Foram ouvidos aí nessa amostra um pouco mais de 6 mil torcedores. E alguns detalhes interessantes aqui. Vamos lá. As 12 maiores torcidas do Brasil. As 12 maiores torcidas do Brasil. No topo, nenhuma surpresa. Aparece o Flamengo com 24% da preferência. Uma primeira análise. A geração Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, as recentes conquistas estão fazendo com que o Flamengo, um time que toda hora está chegando para disputar título, que tem jogadores que são idolatrados pela sua torcida, no caso específico aí do Gabigol e outros também, isso tem feito com que a torcida do Flamengo, que já era maior, esteja aumentando ainda mais. E hoje, segundo a pesquisa, tem 24% da população brasileira, o que daria ali um percentual interessante de quase 50 milhões de pessoas. O Corinthians está consolidado em segundo lugar, com 18%. O Timão, que neste século ganhou praticamente tudo, aliás, ganhou tudo, o Corinthians, apesar de ter tido um rebaixamento aí no meio dessa história, mas o Corinthians ganhou todos os títulos possíveis, inclusive foi o último brasileiro e sul-americano a conquistar o Mundial de Clubes em 2012. Então o Corinthians, isso fez não que ele atingisse a posição de time de maior torcida do Brasil, mas ele se consolidou sem nenhum tipo de ameaça como o segundo colocado. Aí aparece a primeira novidade dessa pesquisa CNN. O Palmeiras é o terceiro time de maior torcida do Brasil, com 9%. E, minha gente, as conquistas, a fase do time, tudo isso pesa no aumento ou na queda de uma torcida. E o Palmeiras, de 2015 para cá, e nós já estamos em 2023, ou seja, são 8 anos, o Palmeiras vem sempre ganhando e disputando títulos. O Palmeiras vem com uma fase longa, boa, e isso influenciou na pesquisa. O número de palmeirenses aumentou 9%, a terceira do Brasil. O São Paulo, que durante muitos anos ficou como terceiro colocado e se tornou o terceiro colocado por causa daquela fase lá de trás, dos anos 90, da era Telê, Raí, Miller e tantos outros, que se tornou campeão do mundo. O São Paulo, time 3 vezes campeão mundial, tricampeão da Libertadores da América, mas o São Paulo, há muitos anos, vem numa fase ruim. O São Paulo ganhou o seu último campeonato brasileiro em 2008, ganhou uma Copa Sul-Americana em 2012
e em 2021 ganhou o Campeonato Paulista. Ou seja, nos últimos 15 anos, foi isso que o São Paulo conquistou. Então, naturalmente, a garotada, né, os adolescentes, as crianças, que formam hoje uma massa expressiva de torcedores e serão os torcedores do amanhã, eles nos últimos 15 anos não tiveram tantos motivos assim para querer torcer pelo São Paulo, a não ser a influência ali familiar, né, que sempre conta muito. Mas, por exemplo, contato com amigos nas escolas, né, redes sociais, aquelas coisas todas, isso pesa bastante no dia a dia. E o São Paulo perdeu esse posto para o Palmeiras. É compreensível. Aí vem outro ponto aqui muito polêmico da pesquisa. Atlético Mineiro e Cruzeiro aparecem com o mesmo tamanho de torcida e dividindo aqui o quinto lugar, com 5% da preferência. E o que eu já recebi de mensagem de torcedor vascaíno que não concorda com isso, o Vasco aparece com 4%. O Vasco, desde que as primeiras pesquisas foram realizadas, sempre esteve entre as 5 maiores torcidas do Brasil. Me lembro de uma primeira grande pesquisa da revista Placar, em 1980, em que o Vasco da Gama era o terceiro colocado. Flamengo primeiro, Corinthians em segundo. O Vasco ficou ali por muito tempo. A partir dos anos 90, começou a haver uma mudança e o São Paulo se consolidou como a terceira maior torcida do Brasil, com Vasco e Palmeiras ali disputando o quarto lugar, alternando. Nos últimos anos, o Vasco da Gama tinha se mantido em quinto lugar, ficando atrás da torcida do Palmeiras. E agora, minha gente, Atlético e Cruzeiro aparecem com torcidas maiores do que o Vasco da Gama. Viajando pelo Brasil afora, a gente percebe uma presença maior de torcedores vascaínos do que de atleticanos e cruzeirenses. Percebemos mais torcedores de Atlético e Cruzeiro ali na sua base, no seu estado, em Minas Gerais. Porém, se você for ver, nos últimos 23 anos, apesar do Cruzeiro ter sofrido aí rebaixamentos, ter ficado muito tempo na Série B, o Atlético Mineiro também foi rebaixado nesse período. O Vasco sofreu com 4 rebaixamentos, mas Atlético e Cruzeiro conquistaram mais títulos do que o Vasco da Gama. O Atlético venceu a sua Libertadores da América em 2013. O Atlético ganhou a Copa do Brasil. Recentemente, o Atlético venceu outra Copa do Brasil e ganhou o Campeonato Brasileiro depois de 50 anos. O Cruzeiro, apesar dos rebaixamentos, ele conquistou Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro em larga escala nos últimos anos. O Cruzeiro é o maior vencedor da Copa do Brasil e, nesses últimos 20 e poucos anos, ganhou simplesmente 4 campeonatos brasileiros. Então, os times mineiros subiram muito no ranking de conquistas nessas 2 primeiras décadas do século. E o Vasco da Gama ficou estacionado. O Vasco teve 4 rebaixamentos, ganhou uma Copa do Brasil em 2011. Então, embora, né, seja a primeiro momento estranho ver aqui a torcida do Vasco atrás de Atlético Mineiro e Cruzeiro, mas se você for analisar os últimos anos e as conquistas dessas equipes, começa a pesar no tamanho da torcida do Vasco, essa longa fase ruim, que agora há uma esperança com a SAF que a coisa mude. A torcida do Vasco continua imensa, porém ela estacionou. E outras torcidas estão crescendo. A gente vê aqui Grêmio e Santos com 3% da preferência. Se você for ver também, Grêmio e Santos conquistaram muitos títulos neste século. O Santos teve Neymar, que atraiu um número enorme de crianças. O Neymar, quando surgiu, foi uma febre, uma loucura. As crianças imitavam o penteado do Neymar, o jeito do Neymar. O Neymar é um fenômeno de popularidade. E conquistou títulos, ganhou Libertadores da América, conquistou o Copa do Brasil, conquistou o Campeonato Paulista, conquistou coisas importantes pelo Santos. E o Grêmio, a mesma coisa. O Grêmio que ficou um longo período sem ganhar títulos, mas numa fase recente com o Renato Gaúcho, voltou a ganhar Libertadores da América, a ser um time vencedor.
Então, Grêmio e Santos aparecem ali com 3%. Aqui entra um detalhe importante da pesquisa. Bahia e Sport, dois gigantes do futebol brasileiro e que são do Nordeste, estão empatados com o Internacional com 2%. Isso é um dado muito relevante porque mostra a força e a grandeza do futebol nordestino, né? Por exemplo, Bahia e Sport estão aqui à frente na pesquisa de times como Fluminense, Botafogo, Atlético Paranaense, Coritiba. Esses times não são citados entre as 12 maiores torcidas do Brasil. Há, portanto, aqui, né, um dado muito curioso. Internacional que viveu também, neste século, um período importante, conquistando o campeonato mundial, conquistando 2 Libertadores da América, teve ídolos marcantes como Fernandão, tantos outros, e isso fez com que o Internacional se consolidasse aí com seus 2%. Agora, muito legal observar Bahia e Sport, a presença do futebol nordestino aqui na tela. Muito interessante essa pesquisa e que sempre dá muita discussão. Agora nós vamos aqui passar para um outro ponto. Isso aqui, rapaz, isso vai render. Eu já estou até vendo. Eu já estou até vendo o que vai render de comentário aqui essa próxima tela. Coloca aí na tela, João Guilherme. Olha aí. A maior torcida do Brasil é a do Flamengo, há muito tempo, 24%. Mas um detalhe curioso da pesquisa da CNN Itatiaia. Qual é a melhor torcida do Brasil? Porque existe uma diferença entre maior e melhor. E aí é que vem, minha gente. O Flamengo também, líder isolado em popularidade, com 24%, é apontado por 40% dos entrevistados como a melhor torcida do Brasil. Analisando a pesquisa, a gente chega à conclusão do seguinte: o Flamengo tem 24% de torcedores do Brasil, mas para 40% ele tem a melhor torcida. Isso significa dizer que o Flamengo é, na opinião de torcedores de outros times, a melhor torcida do Brasil. 10% dos torcedores entrevistados, um número superior, por exemplo, à torcida do Palmeiras, que é o terceiro clube mais popular do Brasil, apontaram o Flamengo como o time de melhor torcida, mesmo sem torcer para ele. Ai, 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 ai. Eu tenho certeza que você que está aí acompanhando esse vídeo agora está se coçando, principalmente se você não é rubro-negro, porque o torcedor tem a tendência a achar que a torcida dele é a melhor torcida. O Flamengo é indiscutivelmente a maior torcida, mas para muitos que não são torcedores do Flamengo, ele é também a melhor torcida. Temos torcidas aí fantásticas no Brasil, mas o Flamengo ganha também como a melhor torcida. Outro detalhe interessante da pesquisa e que nós temos que ressaltar aqui a força do futebol do Nordeste. A pesquisa CNN Itatiaia West fez 6.507 entrevistas com torcedores de 16 anos ou mais em 325 cidades brasileiras, no período entre 29 de março e 2 de abril de 2023. E aí aponta o seguinte aqui, ó. Clubes com torcedores mais fanáticos. Os mais fanáticos. Sport em primeiro com 45%. Bahia, 43%. Ou seja, o Nordeste no topo do fanatismo. Vasco da Gama, 41%. E a torcida do Vasco realmente dá um show, porque mais de 20 anos aí que o time está num momento delicado e ela continua apoiando, incentivando, presente, firme e segurando o time. Torcida do Vasco, a terceira mais fanática. Flamengo, também numa posição de destaque, quarto lugar, 36%. E Internacional
com 29%. Agora, os gaúchos são os mais fiéis. Grêmio e Internacional, eles têm 82% de fidelidade, ou seja, eles são aquele time ali e nada mais. Bahia, 71%, Atlético Mineiro, 70%, Corinthians, Cruzeiro e Flamengo com 69%. Essas são as torcidas mais fiéis do Brasil. É evidente que eu não vou pedir para você não ser clubista. Afinal, o clubismo entra nessa história, entra nessa discussão, nessa paixão que é o futebol. Mas essa pesquisa, ela traz dados muito interessantes e que realmente, se você analisar os últimos 20 anos do futebol brasileiro, dados que confirmam uma realidade prática. Times que estão sempre disputando títulos, ganhando títulos, normalmente têm um aumento de suas torcidas. E alguns clubes começam a pagar o preço de terem ficado parado no tempo e não terem mais disputado títulos e terem sofrido até algum rebaixamento. A realidade é cruel. Mas é o seguinte, o seu time pode voltar a ganhar títulos e pode voltar a subir na pesquisa. O futuro pertence ao que cada clube vai fazer. Uma coisa é certa, o Flamengo está isolado como líder, o Corinthians isolado como segundo colocado. As demais posições, a briga será intensa nos próximos anos. E aí, concorda com a pesquisa? Polêmica, hein? Deixe o seu like, comente, compartilhe, fale comigo, deixe o seu comentário. Pode ser clubista à vontade. Se não for clubista também, eu quero que você se sinta à vontade aqui no canal Fala João Guilherme. Se inscreva aí. Tá bom, pessoal? Vida que segue, vamos em frente e continue acompanhando. Obrigado por estar aqui no canal Fala João Guilherme.